Você consegue imaginar Satanás sentado no último banco de uma igreja, observando o culto com um sorriso no rosto e aplaudindo o que está acontecendo no altar? Parece absurdo, parece impossível. Mas há algo que está se tornando comum em muitos cultos, algo tão repulsivo diante de Deus e tão agradável aos olhos do inimigo, que se tornou um verdadeiro banquete espiritual para as trevas. Ele não se incomoda com o volume do louvor, nem com a eloquência do pregador. O que alimenta sua satisfação é outra coisa, algo que começou de forma sutil, mas que hoje está enraizado no comportamento de muitos que se dizem cristãos. E o pior, ninguém mais parece enxergar. A igreja virou palco, o altar virou vitrine e o culto, espetáculo. A busca pelo aplauso superou o temor. A vaidade se disfarçou de unção. E aquilo que deveria ser santidade virou autopromoção. Hoje, muitos sobem no púlpito não para glorificar a Deus, mas para mostrar o quanto são espirituais. Entoam palavras bonitas, mas que não vêm de um coração quebrantado. Executam gestos ensaiados, lágrimas forçadas, revelações fabricadas. Tudo para impressionar, nunca para transformar. E sabe o que é mais chocante? A plateia aplaude, a multidão vibra, porque ninguém mais consegue discernir quando o Espírito Santo se foi. O ambiente continua cheio de gente, mas vazio de presença. E é exatamente nesse ambiente que Satanás se deleita. Porque enquanto todos estão convencidos de que o céu está aberto, a verdade é que o inferno está celebrando a vaidade que reina, celebrando a hipocrisia que se disfarça de santidade, celebrando o orgulho que substituiu a cruz. Há algo profundamente doente em um coração que busca reconhecimento em vez de arrependimento, que anseia por seguidores em vez de frutos, que se preocupa mais com estética do que com eternidade. Esse comportamento podre, que começou com pequenos exageros e atitudes disfarçadas de zelo, hoje tomou conta do coração de muitos líderes e membros, e a cada domingo ele se repete, com mais intensidade, com mais ousadia. Mas o mais assustador ainda está por vir. Essa postura não apenas afasta o Espírito Santo, ela atrai juízo. Um juízo que já começou a operar silenciosamente dentro das próprias igrejas. Alguns ainda pensam que a maior ameaça à igreja vem de fora, que o perigo está nos ataques do mundo, nas leis, nas perseguições. Mas não. O maior veneno entra pela porta da frente, com terno, com microfone e muitas vezes com Bíblia na mão. Esse veneno se infiltra sorrindo, sendo elogiado como carisma, poder de comunicação, autoridade espiritual. Mas por trás da performance, o que há é um coração inchado de orgulho e vazio da presença real de Deus. Estamos diante de um tempo onde se prega mais o nome do pregador do que o nome de Cristo, onde a reputação importa mais que o arrependimento, onde a agenda está sempre lotada, mas o altar está contaminado. Satanás não precisa interromper um culto quando os próprios líderes já estão fazendo o seu trabalho. Ele só observa e celebra. Celebra quando os olhos se voltam para o homem e não para a cruz. Quando a igreja exalta dons e esquece o caráter. Quando os cânticos se tornam ensaios artísticos e a palavra é moldada para agradar o público, não para confrontar o pecado. E isso não acontece apenas no púlpito. Está nos bastidores, nos corredores, nos grupos de ministério, nos corações. A necessidade de parecer espiritual superou o clamor por ser transformado. Hoje se busca plataforma, não propósito. Seguidores, não submissão. Likes, não lágrimas. E o que era para ser um lugar de confronto com a verdade, virou um ambiente de entretenimento. O culto se tornou um show bem ensaiado, com roteiro, luz, emoção, mas sem quebrantamento, sem temor, sem glória. E o mais triste, muitos acreditam que isso é sinal de avivamento. Acham que a movimentação emocional é sinônimo de presença de Deus. Mas o céu não se move por histeria, e sim por rendição. A cada novo evento, Satanás apenas observa e sorri, porque ele sabe que, enquanto a aparência estiver bonita,
ninguém vai perceber o quanto o espírito está apodrecido por dentro. E talvez você esteja pensando, mas isso não acontece na minha igreja. Será? Será mesmo que não existem sinais disso entre nós? Será que o que chamamos de visitação não é apenas emoção coletiva disfarçada de mover espiritual? Algo precisa ser revelado. Algo precisa ser confrontado, porque há uma corrupção disfarçada de comunhão, e ela está matando a igreja por dentro. Você já percebeu como em muitos lugares a presença de Deus parece ter sido substituída por luzes, efeitos e uma oratória ensaiada? Há quem saia do culto dizendo, foi lindo, mas sem conseguir lembrar uma única palavra que o tenha levado ao arrependimento. É como se a igreja estivesse sendo hipnotizada. O ambiente está cheio, mas o altar está vazio. As mãos estão erguidas, mas os corações permanecem fechados. É disso que Satanás gosta. Ele não se incomoda com movimentação. Ele não teme aplausos, coreografias ou lágrimas de emoção passageira. O que ele odeia e tenta impedir com todas as forças é a transformação genuína, o quebrantamento silencioso, a confissão no secreto. Mas hoje, quem chora no culto é visto como fraco. Quem se humilha é taxado de religioso. E quem ousa confrontar esse sistema é silenciado. Vivemos a era do culto ao ego, onde se mede a presença de Deus pelo tamanho da emoção e não pelo peso da verdade. Onde a autoridade espiritual é confundida com popularidade. E enquanto isso, o verdadeiro evangelho está sendo sufocado. Os pastores com palavra dura são deixados de lado. Os que chamam ao arrependimento são tidos como ultrapassados. E o povo se acostuma com o superficial, com o raso, com o artificial. Ninguém percebe que o inimigo não está mais tentando impedir o culto. Ele está no meio dele, como um convidado de honra. Ele está lá, quando o orgulho é aplaudido, quando o pecado é maquiado e quando o Espírito Santo é tratado como coadjuvante. Sim, Satanás festeja quando um ambiente que deveria ser sagrado se torna um palco de vaidade, quando o que era para ser santo é tratado como show, quando a verdade é suavizada para não ofender, e tudo isso vai se normalizando, se tornando aceitável. Até que, um dia, ninguém mais sente falta da glória de Deus, porque já estão saciados com a glória dos homens. Talvez você esteja se perguntando, mas o que exatamente está acontecendo? Que comportamento é esse que Satanás celebra com tanta alegria? Ainda não é hora de dizer. Antes, você precisa ver até onde essa podridão chega, porque ela não nasceu agora. Ela foi construída aos poucos, alimentada em silêncio, cultivada por mãos que pareciam santas. E agora, ela está madura e está se espalhando. Imagine um culto onde todos parecem estar conectados, mas no céu, o silêncio é ensurdecedor. Não há registros sendo feitos, nenhuma oração passando do teto, porque ali o nome de Deus está sendo usado, mas não adorado. Agora veja com atenção. O louvor sobe, mas é para exibir talento. A pregação emociona, mas é uma sequência de frases de efeito. O altar virou um palco, e o público virou plateia. Mas quem está no centro disso tudo? Quem recebe o foco? Quem é exaltado de verdade? É o homem, a banda, o pregador, o ministério e o Espírito Santo. Ele observa, do lado de fora. Você consegue sentir o peso disso? A atmosfera pode até estar bonita, mas está morta, porque onde a glória de Deus não é prioridade, não há unção que se sustente. É nesse ambiente que o comportamento podre começa a florescer. As pessoas vão ao culto, mas saem iguais. Cantam com os lábios, mas odeiam com o coração. Aplaudem a palavra, mas vivem como se ela não existisse. E então surge algo pior. Um ambiente onde ninguém mais sente vergonha do pecado, onde a santidade é motivo de piada, onde o temor se tornou algo religioso demais. A igreja, que antes era um hospital de almas, agora é uma vitrine de aparências. Todo mundo sorrindo, todo mundo abençoado, mas por dentro, corroídos pela culpa que ninguém tem coragem de confessar.
E você acha que o inferno está em crise com isso? Não. O inferno está sorrindo. Satanás festeja quando uma igreja cheia de gente está vazia da verdade. Ele dança quando vê líderes que preferem agradar ao público do que obedecer à Bíblia. Ele aplaude quando percebe que o pecado foi rebatizado com nomes suaves. É só uma falha. Foi um momento de fraqueza. Não julgue. Cada um tem sua verdade. E assim, a palavra vai sendo diluída, minuto após minuto, culto após culto. O que antes era altar de arrependimento, agora é palco de entretenimento. Enquanto os olhos brilham para o exterior, os corações apodrecem por dentro. E o que mais assusta é que tudo isso parece normal. Aliás, é aplaudido, celebrado, compartilhado nas redes com legendas como "Que culto poderoso! Hoje foi forte." Mas forte para quem? Porque se o Espírito Santo pudesse falar em voz audível naquele momento, ele talvez dissesse: "Vocês me invocaram, mas não me deixaram entrar." Agora imagine algo ainda mais grave acontecendo dentro dessas igrejas que parecem tão cheias, tão vibrantes, mas que por dentro estão morrendo lentamente. Imagine líderes reconhecidos por muitos como homens de Deus, que na verdade vivem uma vida dupla, uma frente pública de santidade e uma vida secreta de egoísmo, orgulho e até mesmo pecado. Eles pregam sobre a santidade, mas suas ações mostram o contrário. Eles falam da cruz, mas buscam aplausos. Eles clamam por fidelidade, mas são movidos pela vaidade. E o povo? O povo muitas vezes está tão encantado com a imagem do líder, tão cego pela fama e pelos sinais exteriores, que fecha os olhos para as contradições gritantes. É como se toda essa encenação fosse aceita como parte do pacote espiritual. Eles até justificam. Todo líder tem suas falhas. Deus usa pessoas imperfeitas. Não podemos julgar. Mas enquanto isso, a verdadeira essência do Evangelho é enterrada sob camadas de mentiras, dissimulações e auto-engano. A vaidade dos líderes contagia os membros. A pressa por resultados transforma o culto em espetáculo. O que era para ser um momento de quebrantamento vira uma performance ensaiada para impressionar. E o pior, esse cenário não só alimenta o orgulho e o pecado, como também afasta a unção, a comunhão e a presença do Espírito Santo. Não se engane, onde o Espírito se afasta, o vazio é ocupado por tudo o que é contrário a Deus. Inveja, fofoca, divisão, hipocrisia, tudo encontra terreno fértil para crescer. E Satanás, com sua astúcia diabólica, aproveita cada brecha para expandir seu reino de mentira e morte. Ele não precisa mais travar batalhas externas, porque muitas vezes as batalhas internas já foram perdidas. O verdadeiro inimigo está dentro da casa de Deus, vestido de ovelha, usando palavras doces, sorrisos treinados e palavras inflamadas. E ele está festejando, celebrando cada passo que afasta o povo de Deus da santidade, da humildade e do verdadeiro arrependimento. Essa é a podridão que ele deseja ver crescendo, o comportamento que ele se deleita em assistir repetido a cada culto, a cada reunião. É a máscara do espiritualismo vazio, onde tudo parece certo, mas nada tem poder. E enquanto muitos ainda estão presos nessa ilusão, o verdadeiro avivamento fica cada vez mais distante. Porque avivamento não é espetáculo, não é emoção passageira. É mudança de coração, é retorno ao altar do Senhor, é renúncia do ego e entrega total a Deus, mesmo que isso signifique caminhar contra a correnteza da moda espiritual do momento. Você está disposto a abrir os olhos para essa verdade? Ou vai continuar aplaudindo o engano, mesmo que isso custe a sua alma e a alma da igreja? Porque a escolha está diante de você: resistir à armadilha ou cair nela de vez. E lembre-se, Satanás não está só assistindo, ele está celebrando. Você já parou para pensar no quanto a superficialidade invadiu os templos, os cultos, as reuniões de oração? O que era para ser um lugar sagrado de encontro com o Criador, muitas vezes se transformou em um cenário de vaidades, disputas de egos e aparências vazias. Não é apenas um problema pontual, isolado em algumas igrejas. É uma epidemia espiritual
que se espalhou como fogo em palha seca, devastando corações e almas sem que muitos sequer percebam. E o que é pior, esse fenômeno não acontece por acaso, nem é obra do acaso. É o resultado da complacência de líderes e membros que abriram mão do compromisso com a verdade para abraçar o que é fácil, confortável e popular. No centro desse problema está o culto ao homem, a imagem, a aprovação dos outros. Em vez de buscar a glória de Deus, muitos buscam a própria glória, construindo impérios espirituais sobre a areia movediça do orgulho e da falsidade. O ambiente se enche de sorrisos falsos, elogios vazios, orações decoradas e promessas vazias. A doutrina é adaptada para não incomodar, o pecado é camuflado para não afastar os fiéis, e o verdadeiro arrependimento se torna algo raro e desconfortável. Nesse contexto, o Espírito Santo encontra pouca ou nenhuma liberdade para agir. Sem ele, a igreja perde seu poder, sua unção, sua razão de existir. E é aí que o inimigo atua com maior eficácia, inserindo divisões, fofocas, vaidades e tudo o que desagrada a Deus. Não é à toa que vemos tantas disputas internas, escândalos, divisões e afastamentos dentro das igrejas. É o reflexo claro de uma fé que perdeu a sua essência. E enquanto a multidão se encanta com o espetáculo, poucos percebem que o verdadeiro inimigo está rindo nos bastidores, saboreando o fruto dessa decadência. Satanás não precisa mais atacar com violência aberta. Ele prefere que a igreja se destrua por dentro, com seus próprios filhos alimentando o orgulho, a hipocrisia e o egoísmo. Mas a boa notícia é que ainda há esperança para quem quer despertar. Ainda há tempo para quebrar as correntes da superficialidade, do orgulho e do falso espiritualismo. Ainda há espaço para o verdadeiro avivamento, que começa com um coração arrependido e sedento por Deus. A decisão é sua. Você vai continuar vivendo nessa ilusão ou vai buscar a verdadeira transformação? Porque só quem se dispõe a renunciar a si mesmo pode experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. O que mais dói nessa situação é perceber que a maior batalha não está entre o bem e o mal lá fora, mas dentro das próprias igrejas. Os verdadeiros inimigos não são sempre visíveis nem óbvios. Muitas vezes, eles estão disfarçados, em sorrisos, discursos carismáticos, promessas grandiosas e líderes admirados. Quando a busca pelo poder, pela aprovação e pela fama se sobrepõe ao compromisso com a verdade, o resultado é devastador. A fé se torna superficial, a santidade, um conceito esquecido, a humildade, uma palavra vazia, e a mentira passa a ser a nova regra, embalada por discursos bonitos e imagens cuidadosamente construídas. Você já se perguntou quantas igrejas estão vivendo essa mentira silenciosa, onde o que importa é a aparência, não a essência? Onde os aplausos substituem as lágrimas de arrependimento e a multidão é apenas uma plateia que assiste ao espetáculo. Satanás não poderia estar mais satisfeito. Ele vê o orgulho sendo celebrado como virtude, o pecado sendo disfarçado como fraqueza e a verdadeira comunhão sendo substituída por hipocrisia. Mas ainda existe uma saída. Uma chance para quem deseja abrir os olhos, romper as correntes e buscar uma fé genuína, fundamentada no amor, na verdade e na humildade. Resistir pode ser difícil. Pode significar perder amigos, conforto e até reconhecimento, mas é o preço da fidelidade ao Evangelho. E no fim, somente aqueles que escolherem esse caminho experimentarão a verdadeira presença e o poder de Deus. A escolha está diante de você: continuar na ilusão confortável ou despertar para a verdade que liberta. Chegamos ao momento decisivo. O ponto em que você precisa olhar para dentro e decidir de que lado quer estar nessa guerra espiritual. Não é uma escolha fácil. Não é uma decisão para quem deseja conforto ou aprovação imediata. É uma decisão para quem quer a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela choque, mesmo que ela contrarie o que o mundo e até a própria igreja estão aceitando. Porque essa armadilha, esse comportamento podre que Satanás tanto festeja dentro da igreja, não é apenas um problema passageiro. É uma chaga profunda que corrói almas,
destrói famílias e impede o avanço do reino de Deus aqui na terra. Mas ainda há esperança. Você pode decidir romper com essa corrupção espiritual. Pode escolher buscar uma fé genuína, sincera, que não depende de aparências ou emoções passageiras, mas que brota do coração entregue a Jesus Cristo. Essa fé é um chamado para a humildade, para o arrependimento verdadeiro e para a transformação radical. Não é uma caminhada fácil. Haverá oposição. Haverá quem te critique, te isole, te rejeite. Mas também haverá a paz que excede todo o entendimento, a alegria que vem da comunhão verdadeira com Deus e o poder do Espírito Santo atuando em sua vida. Porque a igreja que Deus ama não é aquela que se rende ao engano do inferno. É aquela que permanece firme na verdade, que busca a santidade, que se humilha diante do Senhor. E essa igreja, por menor que seja, é invencível. Não permita que as distrações do mundo, as falsas aparências ou o medo te afastem do chamado divino. Levante-se. Rejeite o orgulho, a hipocrisia e a vaidade. Busque a face de Deus com sinceridade e entrega. Permita que o Espírito Santo quebre tudo o que não agrada a Ele em sua vida e na igreja, e seja um instrumento de mudança, de renovação e de avivamento. Porque o tempo está se esgotando. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e Deus está chamando você para ser parte da solução, não do problema. Não deixe que Satanás continue a festejar dentro da igreja que você ama. Seja luz onde há escuridão. Seja voz onde há silêncio. Seja sal onde tudo está se corrompendo. Esta é a sua chance de fazer a diferença, de escolher a verdade, de viver uma fé que transforma vidas e glorifica a Deus. O chamado está feito. A resposta depende de você. Que Deus te ilumine, te fortaleça e te guie nessa jornada.